Queridos, o que Deus colocou no meu coração para dividir com os irmãos nessa noite, Deus tem... Quando a gente traz uma mensagem aqui, irmãos, entenda uma coisa. Os primeiros a serem tratados pela palavra somos nós mesmos. O pastor Marcelo, que tem muito mais experiência que eu, pregando a palavra, sabe muito bem disso. Deus é maravilhoso. E quando eu comecei, o Senhor me deu os textos e tudo que eu ia trazer aqui, eu fui vendo o quanto o Senhor nos ama, porque o desejo dele é nos trazer para mais próximo dele. Deus quer você juntinho dele. Deus quer a mim juntinho dele. Ele quer você que está em casa assistindo pela internet juntinho dele. E Deus vai fazer uma grande obra. Por quê? Porque ele ama o seu povo. Eu não precisa abrir, nem projetar aqui ainda. Lá no livro de Daniel, no capítulo 3, depois se você quiser ler em casa, você pode ler. Conta uma história de 4 jovens. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, no ano de 597 a.C., quase 600 anos antes de Cristo, então, ele levou para o seu palácio, levou para o seu palácio todos aqueles que eram mais cultos, que eram de famílias nobres de Jerusalém. O rei Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, levou estes mais doutos, mais cultos, para viver no seu palácio. E qual que era a ideia de Nabucodonosor? A ideia era pegar esses jovens com uma grande capacidade intelectual e colocar neles todo o sistema babilônico. Colocar nesses jovens a essência da Babilônia, para que eles se tornassem também como o povo da Babilônia. E como vocês sabem, principalmente entre o povo judeu, isso é muito forte, o nome, e na Bíblia também a gente vê que Deus trata assim, né? O nome tem tudo a ver com a nossa identidade. Então a ideia do rei Nabucodonosor era pegar esses jovens, né, e colocar eles dentro do sistema babilônico. Bom, a Babilônia, como vocês sabem, era uma região, um país, vamos dizer assim, dotado de muita idolatria. Idolatria estava por todo canto. Então, irmãos, o que acontece? Dentre esses jovens, esses 4 que foram para o palácio, estavam lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que a gente está mais acostumado a conhecê-los pelos nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas olha só a estratégia do rei. Como o rei queria que eles incorporassem todo o sistema babilônico, a primeira coisa que esse rei fez foi trocar os nomes deles. Daniel, que significava no hebraico, Deus é meu juiz, passou a chamar-se Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. Bel era um dos deuses da Babilônia. Ananias, que em hebraico significa o Senhor demonstra a sua graça, teve o seu nome trocado para Sadraque, que significa sob o comando de Acu. Acu era o deus da lua. Misael, que em hebraico significa quem é como Deus, teve seu nome trocado para Mesaque, que significa quem é como Acu, o deus da lua. Azarias, que em hebraico significa o Senhor ajuda, foi trocado para Abednego, que significa servo de Nabu, deus da literatura e do aprendizado. A ideia foi trocar os nomes, para que eles tivessem as suas identidades trocadas. E para que quando você troca o nome de algum, nome tem uma grande influência na vida de uma pessoa. Então, de repente, você tinha um nome enaltecendo o Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno. E agora é dado a você nomes que enaltecem deuses formados por mãos de homens. Imagina a cabeça desses jovens.
a mudança dos nomes ou da identidade deles tinha por objetivo moldá-los ao padrão babilônico, transferindo a fidelidade destes jovens ao Deus eterno para os deuses pagãos da Babilônia. E mesmo assim, dentro dessa circunstância, eles não se deixaram moldar pelos padrões babilônicos. Por quê? Porque eram jovens dotados de integridade, fidelidade, compromisso e temor ao Deus eterno. E tem um fato que demonstra muito isso, como esses jovens tinham um caráter tão forte, que quando o rei mandou construir uma estátua de 27 metros e meio de altura por 3 metros de largura, eu acho que isso dá mais ou menos a altura de um prédio de uns 8 andares, e ele decretou que todos, ao ouvir o som dos instrumentos, se prostrassem diante daquela estátua, diante daquele Deus. Estes jovens foram aqueles que não se prostraram. Eles tinham uma posição, eu diria assim, até privilegiada dentro do palácio. Eles moravam no palácio, eles tinham cargos no palácio. Mas quando foi criada a estátua e foi dado o decreto e foram trocados ali as trombetas e os instrumentos musicais para que todos se prostrassem, eles não se prostraram. Isso significa o quê? Convicção, fé, certeza. Ainda que eu tenha que entregar a minha vida, não vou me prostrar diante de outros deuses. Não vou me prostrar diante de ninguém a não ser do meu Deus eterno, porque eu sei quem sou. Esses jovens sabiam quem eles eram. Por isso, eles tiveram a força, a fé, a coragem de não se prostrar, ainda que sob ameaça de morte. Porque se eles não se prostrassem, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais do que o normal. E o rei, quando o chamou, porque em todo lugar tem aqueles que vão, né? Na minha, não sei se aqui vocês conhecem teu, na minha terra falo cagueta, né? O cara que está ali olhando que vai te denunciar, né? Aí o que aconteceu? Eles não se prostraram, teve aqueles que chegaram para o rei e falaram, aqueles 3 judeus lá não se prostraram. Aí o rei resolveu dar mais uma chance a eles. Nós vamos tocar de novo e vocês têm a chance de se prostrar diante da estátua. Se não se prostrarem, vocês vão ser jogados na fornalha. E eles foram contundentes na sua resposta, dizendo ao rei, ó rei, entenda isso, nós não vamos nos prostrar diante de outro Deus, apenas diante do nosso Deus Todo-Poderoso, por isso não iremos nos prostrar diante dessa estátua que o Senhor criou. E por causa disso eles foram para a fornalha, vocês conhecem a história. E eles falaram, se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha, mas se Ele não quiser, nós iremos assim mesmo, nós vamos entregar as nossas vidas, mas não vamos nos dobrar diante de um Deus. Eu tentei fazer uma analogia com os dias de hoje, porque, irmãos, uma coisa interessante, esses jovens, eles não tinham igreja para ir. Eles não tinham um pastor para se aconselhar. Não tinha o pastor Marcelo lá, para o pastor, me ajuda aí, o que é que eu faço? Ora por mim, me cobre de oração, eu vou ter que tomar uma decisão importante. Não tinha isso. Eles não tinham internet para dizer, deixa eu dar uma palavra aqui, né, para me fortalecer, para eu poder me posicionar diante do rei. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Tinham pergaminhos, pedaços que talvez lá na Babilônia nem isso eles tivessem. Eles não tinham nada do que hoje nós temos. E, no entanto, o que nós percebemos aqui, nessa história, é que eles eram convictos na fé, no Deus que eles criam. Eles tinham convicção em quem eles criam. E se fosse necessário entregar sua vida
por amor a Jesus, por amor ao grande Deus Todo-Poderoso, eles fariam isso, eles não tinham medo de entregar a sua vida para a morte. Eles não tinham medo disso. Preferiam a morte do que negar ao Senhor Deus. Preferiam a morte a ter que se inclinar diante de deuses babilônicos. Quantas pessoas vocês conhecem dentro do nosso meio evangélico, de uma forma geral, que por muito menos que isso, apostata da fé, vai embora da igreja, vira as costas para o Senhor e vai seguir outras coisas. Por muito menos que isso, não dá nem para comparar. Muitas vezes porque recebeu uma palavra que não gostou, muitas vezes porque recebeu um aconselhamento de acordo com a palavra, mas hoje as pessoas relativizam a palavra, e se não está dentro daquilo que eles querem, eles dão as costas para a palavra, e então isso não me serve. Como nós estamos conduzindo as nossas vidas? Hoje, Deus nos deu e nos dá muitas ferramentas para o crescimento e o fortalecimento da nossa fé. Tudo isso que eles não tinham lá na Babilônia. Hoje nós temos, graças a Deus por isso, vários tipos de Bíblia de estudo. Você pode comprar uma boa Bíblia de estudo e estudar a palavra você mesmo. Hoje nós temos igrejas, temos ministérios, temos escola dominical, temos culto para homens. Não vou falar fortes, porque o pastor Marcelo chamou os fortes de manhã, acho que uns 2 ou 3 só que gritaram, então vamos deixar quieto. Temos culto para homens, temos culto para mulheres, temos culto para família, temos culto para jovem, temos culto para criança, temos culto de libertação, temos encontros de casais, temos retiros espirituais, temos atendimento pastoral. Tudo isso está à disposição de qualquer pessoa. Os da nossa igreja até de fora. Porque a gente tem pastores aqui, não sei se vocês sabem disso, que prestam atendimento até para pessoas que são de outras igrejas, que não estão em igreja nenhuma. Nós temos esse trabalho. Hoje Deus nos dá tudo isso. E o que a gente vê, claro que eu não estou aqui generalizando, queridos, mas tem uma boa parcela daqueles que se dizem crentes ou evangélicos e que estão vivendo na superficialidade. E eles não querem se aprofundar na palavra. Eles não querem ter um compromisso com Deus. Eles querem chegar, que você faça uma oração de poder, ele recebe a bênção dele e cai fora. Como é que nós vamos chegar diante de Deus e vamos dizer: Senhor, eu era fraco na fé porque o Senhor vai mostrar isso aqui, essas ferramentas que eu dei a vocês para alicerçá-los à fé. Por que vocês não usaram? Por que vocês não entraram na palavra? Por que vocês não buscaram uma intimidade maior comigo? Porque, queridos, nós não temos desculpa. Até mesmo na internet, claro que na internet a gente tem que filtrar muita coisa, mas tem muita coisa boa na internet. Você pode pegar cada culto, assistir, você pode estudar a palavra. Nós temos, assim, nessa geração que nós estamos vivendo, nesse tempo, nós temos uma infinidade de recursos para estudar a palavra de Deus, para nos aplicarmos à palavra de Deus, para buscarmos mais a presença do Senhor, que os povos da antiguidade jamais sonharam em ter. Vocês estão entendendo? E a pergunta é: o que nós estamos fazendo com tudo isso? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós estamos no começo do ano, muitas pessoas gostam de fazer aquelas resoluções de ano novo, que normalmente quando chega em fevereiro já esqueceu tudo, né? Mas eu acho que uma boa resolução para esse ano, mas não só para esse ano, para a nossa vida, é você assumir um compromisso com o Senhor de se fortalecer mais espiritualmente, de se fortalecer na palavra e de não ser apenas um leitor da palavra, mas ser um estudioso da palavra, para que você leia e aplique aquilo e peça sabedoria ao Senhor. Tem gente que fala: pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia.
Pois é, às vezes, eu acordo de manhã e também não tenho vontade. Mas eu leio sem vontade mesmo. Eu estudo sem vontade mesmo. Porque depois a vontade vem. Assim a gente cria o hábito. Mas muitos, não estou entendendo. Nem lê mais, esquece. Gente, nós temos que ter intimidade com Deus, porque nós vamos passar a eternidade com Ele. Jesus prometeu que ia voltar, e Ele vai voltar. Porque Ele é fiel à palavra dEle. E nós estamos vendo como esse tempo se aproxima. Como as profecias estão se cumprindo a cada dia, e numa velocidade gigantesca. Esse é o tempo que nós temos que aplicar. Um momento, tirar um momento da nossa vida, todos os dias, e buscar a palavra de Deus, e buscar conhecer a palavra de Deus, e ter mais intimidade com o Senhor. Quando Deus me deu essa palavra, eu perguntei ao Senhor, Senhor, por quê que muitos estão vivendo nessa superficialidade? Por que que muitos estão nas igrejas, mas estão na superficialidade, não se aprofundam no conhecimento da palavra, não se aprofundam. Muitas vezes a gente recebe pessoas no gabinete e você percebe que não tem o básico, não sabe nada da palavra, nada. E não é que o cara está chegando agora na igreja, ou que a pessoa está chegando agora na igreja, é novo convertido, quando a gente até entende. Mas são pessoas com anos, muitas vezes, de conversão, mas não conhece nada. Aí você pergunta, você lê a palavra? Não. Como é que está a tua vida de oração? Na hora quando sai de casa, Senhor, abençoe meu dia, só isso. Como é que vai ter raízes profundas? E aí Deus me levou lá em Marcos, capítulo 11, versículo 12 e 14, que diz assim, é uma passagem, né? Jesus estava voltando de Jerusalém, dizendo, no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, indo para Jerusalém. No dia seguinte, quando eles estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, da árvore, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então, lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Em algumas versões falam que Jesus amaldiçoou aquela figueira, e ela secou. E eu confesso a vocês que algumas vezes eu li esse texto, e eu falei assim, poxa, mas Jesus amaldiçoou a figueira, mas não era tempo de ter figo. Então a árvore não tinha culpa. Eu meio que me coloquei como defensor da árvore, né? Vocês já pensaram nisso ou não? Não era tempo, a palavra diz, não era tempo de figos. Então por que Jesus amaldiçoou? Aí tem uma questão interessante que a gente precisa se aprofundar mais. E eu aprendi a respeito disso essa semana. Diz assim, a figueira é um tipo de árvore bastante comum no Oriente Médio. Acho que hoje é comum no mundo inteiro. É uma das plantas mais antigas cultivadas no mundo. E ela tem uma característica muito peculiar. Ela é diferente das outras espécies. Enquanto as outras espécies, elas primeiro dão as folhas e depois o fruto, certo? As outras árvores da primeira folha fica frondosa, com as folhas, depois vem o fruto. Com a figueira é o contrário. Ela primeiro dá os frutos e depois ela apresenta as folhas. Então, esse detalhe do texto é importante porque a figueira tinha folhas. Se ela estava já com folhas, é natural que ela deveria ter os frutos, os figos. Porque já tinha folha. Então, se está com folha, o figo tem que estar lá. Acontece que quando Jesus chegou, encontrou as folhas, mas nada de fruto. E aí,
com essa atitude dele ter amaldiçoado essa árvore, eu creio que aí Jesus está querendo dizer algo para a gente. Porque senão essa história sobre a figueira e os frutos não estaria na Bíblia. Como ela tinha folhas, mas não tinha frutos, significa o quê? Que era só uma aparência. Concorda? Tinha a aparência da figueira, estava legal, cheia de folhas. Só que fruto não tinha. Ao amaldiçoar a figueira, Jesus estava mostrando sua reprovação a um estilo de vida onde você apenas aparenta ser um servo de Deus, mas na verdade não tem fruto. Hoje em dia, talvez incentivados pelas redes sociais, muitos estão vivendo muito nessa questão da aparência. Porque a vida na rede social é um negócio maravilhoso, né? A pessoa só bota a sua melhor foto, só bota o seu... Não sou contra redes sociais, querido. Eu tenho Instagram, tenho Facebook. Não põe mais que isso, porque isso aí já eu acho que é demais para mim. Mas o que acontece com as diversas redes sociais, elas focam muito a questão da aparência. E tem gente até que tem problema emocional. Eu já tive casos assim no gabinete, de pessoas com problema emocional, porque ela visualizou a vida de uma pessoa que ela segue, e a vida daquela pessoa é maravilhosa. E ela falou, poxa, eu me sinto mal porque a minha vida não é assim. Então tem algo errado comigo. Só que você tem que entender que aquela vida na rede social não é a vida real. Aquilo é um fake, na maioria das vezes. Ou pelo menos assim, num grande percentual. E as pessoas estão se levando por isso, e está trazendo muita enfermidade emocional nas pessoas. Trazendo sentimento de inveja, trazendo sentimento tóxico, que não vai te contribuir em nada, a não ser te jogar para baixo. Mas quando Jesus fala isso a respeito da figueira, ele reprovou um estilo de vida, e que nós temos que tomar cuidado com isso. Isso é um alerta para cada um de nós. E o cuidado que nós temos que ter é não ter uma vida só de aparência. Eu aparento ser cristão, eu aparento ser um servo de Deus, eu aparento que está tudo muito bem, mas na verdade não está. Pastor Marcelo de manhã falou algo, assim, a mensagem inteira foi muito interessante, mas algo me chamou muita atenção. Quando ele falou, deixa eu ver se eu anotei aqui. Que ele estava falando da gente buscar mais do Espírito e da presença de Deus em nós, porque é a única forma que nós temos de vivermos a vida que Deus quer que a gente viva. Porque senão, a gente vai viver uma vida de aparência. Aqui não é uma palavra de julgamento contra ninguém, queridos. Eu refleti muito a respeito disso também na minha própria vida. É um cuidado que nós temos que ter, porque é muito fácil a gente entrar nesse jogo. De ter uma aparência só, aparento que sou cristão, aparento que sou um bom filho, aparento que está tudo certo comigo, e quando no fundo não está. Muitas vezes a aparência de que o casamento está bem, quando não está precisando de ajuda. Mas aí o orgulho impede a ajuda. E aí como é que a gente vai ajudar, se a pessoa não busca essa ajuda? Ah não, mas aí a minha imagem como é que fica? Deus está preocupado com a tua imagem, querido. Ele está preocupado com o teu coração. Em que você viva aquilo que você prega pela sua vida. Porque nós estamos, não pense vocês que... Ah, pastor, eu estou aqui sentado, eu não prego, não. Nunca fui no púlpito pregar. Você prega sim. Porque as pessoas lá fora ficam olhando você. E você é a palavra de Deus que eles estão lendo. A forma que você trata, se você é empresário, que você trata seus funcionários, se você é um líder na sua empresa, a forma que você trata seus colaboradores, fala muito a respeito de você. Fala muito a respeito de quem você é.
de quem é o Deus que você serve. A forma que você trata, o pastor Marcelo também falou a respeito disso, a forma que você trata a respeito a sua esposa, também reflete, você está pregando para ela. A forma que você lida com os seus filhos, você está pregando para eles. E as crianças aprendem não por aquilo que você fala, elas vão aprender por aquilo que você faz. Em Tiago 1, 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você quer ser feliz? O mundo inteiro está buscando felicidade, né? Como é que eu faço para ser feliz? Tem vários livros de autoajuda aí, como ser feliz. Está aqui. Como ser feliz. Leia a palavra e pratique. Isso vai fazer você ser feliz. Um versículo que eu gosto muito, de Romanos 12, 2, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós temos uma responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Gerenciar muito bem aquilo que nós permitimos entrar na nossa casa. Aquilo que nós permitimos entrar no nosso ser, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos. Então, você tem que, é responsabilidade sua, se de repente você recebe no seu celular uma mensagem, uma foto, um link de algo que você sabe que aquilo não vai fazer bem para você, é sua responsabilidade e minha dizer: eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha vida. Por quê? Porque aqui fala que eu não tenho que me amoldar ao padrão desse mundo, mas eu tenho que transformar-me. Como? Pela renovação da minha mente. Como é que eu vou renovar a minha mente se muitas vezes eu estou permitindo que entrem coisas na minha casa que são ruins? Muitas vezes a pessoa está lá assistindo televisão, vendo um monte de coisa que não edifica em nada. Até certos jornais, novelas, então, nem se fala, porque sempre há algo por detrás querendo implantar alguma coisa na sua mente. Você tem essa responsabilidade de saber e gerir isso. Deus te deu esse poder para que você escolha muito bem aquilo que está entrando dentro da sua casa, dentro da sua família. E entenda uma coisa: tenha consciência de que Deus está em todos os lugares. E Ele vê tudo e todos. Hoje é dia de decisão. É dia de a gente estabelecer bases para o nosso relacionamento com Deus. Porque a palavra fala o quê? Que o nosso Deus é santo. E qual o desejo dele? O que está escrito lá? Sede santos como eu sou santo. O que Deus espera de nós é isso. E uma das coisas que nós temos que fazer, eu vejo que isso tem afastado muitos crentes da presença de Deus. O tempo que você dedica a estar nas redes sociais. Não sou contra você ter, como eu falei para vocês, eu também tenho rede social. Mas eu limito o tempo que eu vou ficar ali. E se eu não tomar cuidado, quando você olha, você fica vendo um vídeo, outro e tal, alguma coisa, até coisas assim que edificam, eu procuro filtrar isso,
Mas quando você vê, passa uma hora assim, ó. Aí você fala o quê? Eu não tenho tempo para estar lendo a Bíblia, mas eu tenho tempo para ficar 1 hora, 2 horas. Tem gente que fica 4 horas em rede social. Como é que você vai dizer para Deus que você não tinha tempo de ler a palavra, de se dedicar ao estudo da palavra, se você tinha esse tempo para a rede social? Hoje é muito comum você ver coisas que cortam o coração da gente. Né? Quem tem filhos pequenos, dá um tablet para a criança e a mãe fica ali no celular o tempo todo e a criança também. Não há relação, não cria vínculo. Depois essa criança cresce, vira um adolescente, vai embora, nunca mais liga para os pais. E os pais dizem, meu filho não liga para mim, não criou vínculo, não tem vínculo. Então isso é muito sério, queridos. Nós temos que ter essa responsabilidade de não permitir que essas coisas, redes sociais, venham a roubar o tempo que você deveria estar lendo, estudando a palavra de Deus ou orando com a sua família. Tenha consciência da presença de Deus em todos os momentos. Deus está te vendo em todos os momentos da tua vida. De madrugada, Deus está te vendo. Quando você estiver na frente da tela do seu computador, Deus está te vendo. Pode ser que a tua esposa não esteja te vendo, teus filhos não estejam te vendo, ninguém da igreja esteja te vendo, mas Deus está te vendo. Os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo todo. Em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7, fala a respeito de que nós não devemos, o versículo é exatamente esse, assim, não tome o nome do Senhor Deus em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar seu nome em vão. A palavra tomar o nome, no original, em hebraico, ela tem um sentido de carregar o nome de Deus. Não apenas de falar, mas de carregar o nome de Deus. Eu e você, por onde a gente anda, nós carregamos o nome de Deus. Nós carregamos o nome dele. As pessoas olham para você, sabem que você é um crente no Senhor Jesus e ficam observando o teu comportamento. Onde você vai? E muitos, infelizmente, não vêm para a igreja pelos maus testemunhos que tem de gente crente. De empresários crentes, que fazem um monte de coisa errada, mas acham que está tudo certo. Os olhos de Deus estão sobre você. De pessoas que no seu trabalho, muitas vezes, não dão o melhor de si. E está tudo certo. Outros que enganam as pessoas. Que dão a sua palavra e não cumprem. Que pedem e depois não devolvem. Enfim, está cheio de exemplos assim. Não tenha consciência de que nós carregamos o nome de Deus. E se nós que carregamos o nome de Deus, em nós, cometemos esses erros com aqueles que estão lá fora, nós estamos carregando o nome de Deus em vão. Isso vai ter uma consequência sobre nossas vidas. Porque a palavra diz isso, o Senhor não deixará impune. Muitas vezes a pessoa está sofrendo, acha que é o Satanás, às vezes até é, mas muitas vezes acha que é o Satanás e não é, ele está debaixo de uma maldição da palavra. Por quê? Porque está fora. Deus trabalha por princípios, como diz o pastor Stanley, Deus não trabalha por mágica, ele trabalha por princípios. Se você está dentro do princípio, você é abençoado, se não está, você não é. Você está sujeito ao que a palavra está dizendo. Então, nós temos que entender isso e ter essa responsabilidade, que estamos carregando o nome de Deus por onde nós andamos. E que hoje a gente possa entender isso e colocar como princípios na nossa vida. Primeiro, ter a consciência de que Deus está presente em todos os momentos na minha vida e contigo. Que nós temos que buscar intensamente, isso é a cada dia, viver uma vida de integridade e fidelidade a Deus. E isso você vai conquistar como? Através de oração, leitura e prática da palavra de Deus. É simples, não tem mistério, não tem plano mágico mirabolante. É simples. Oração, leitura e prática. Eu leio, Deus fala comigo, Senhor, me ajuda a consertar isso que não está legal na minha vida.
Todos nós temos falhas, todos nós temos pontos a melhorar, todos nós cometemos erros, todos nós cometemos falhas, todos nós pecamos. Mas uma coisa é alguém pecar, se arrepender, voltar e continuar a vida, e continuar buscando, e continuar se aprimorando. Outra coisa é a pessoa viver no mesmo pecado por anos, anos, anos e anos e anos. E Deus é longânimo e misericordioso, mas Ele está esperando que você se converta. Como disse o pastor Marcelo, agora achei aqui, viu, pastor? Busque ser cheio do Espírito Santo e ande em obediência. É isso. Busque ser cheio do Espírito Santo, com oração, com leitura da palavra e prática da palavra, e ande em obediência. E se você precisa de ajuda para isso, a gente tem um corpo de pastores aqui, um ministério pastoral que pode te ajudar. Temos um trabalho importante de libertação que é feito às segundas-feiras, vai começar em março, né, pastor Alexandre? Que dia? 4? 4 de março, lá no mezanino. Você pode vir às segundas-feiras, às 19 horas. Separe um momento do seu dia para orar e ler a palavra. Da mesma forma que você separa um momento do seu dia para escovar os dentes, ou para tomar um café, separe um momento do seu dia para ler a palavra. Faça disso um hábito. Nos primeiros dias vai ser difícil, mas depois você vai introduzindo isso no seu dia e Deus te abençoa. Pratique a palavra de Deus no seu dia a dia. Elimine as reclamações da sua vida. Cris tem uma mensagem dela que está lá no YouTube, você acha. Não sei que dia que é, mas está lá. Você lembra, Cris, do dia? Não lembro do dia, mas tudo bem. Está lá, mas você vai achar. Esse é o preço da busca, que fala sobre reclamação, que fala sobre murmuração, né? O quanto isso é importante na sua vida. Hoje já tem médicos, neurocientistas que falam a respeito disso, quanto a pessoa que fica reclamando e murmurando aumenta seus níveis de cortisol. Isso deixa você mais tenso, mais estressado, e mais triste, e mais angustiado. Quanto mais reclama, pior fica. Então, ainda que a situação seja difícil, olhe para cima e fala: Senhor, obrigado, porque através dessa situação o Senhor está trabalhando na minha vida. Eu passei uma situação difícil também, por 2 anos. E quando eu olho para trás, hoje, todos os dias eu agradeço a Deus por aquele tempo de deserto. Por quê? Porque Deus trabalhou em mim. Deus mudou minha vida. Deus me fez ser uma outra pessoa, diferente de quem eu era antes desse deserto. Antes daquela luta, eu era uma pessoa. Depois daquilo, eu me tornei uma outra pessoa. Então, Deus, Ele nos abençoa de uma maneira grandiosa. E quando Ele permite algo na sua vida, é porque Ele quer trabalhar em você, para transformar você. E por fim, seja grato em todas as circunstâncias. Você está bem, você está aqui, você está com vida. Seja grato por isso. Seja grato pelas situações difíceis, porque através das situações difíceis, Deus está trabalhando em você. Muitas vezes a gente quer que Deus trabalhe no outro, né? Isso acontece muito com casais, né? Pastor, Deus precisa mudar meu marido, Deus precisa mudar minha esposa. Eu fico olhando, observando, falo, Deus precisa mudar você primeiro. Mas Deus trabalha. Depois, realmente eu mudei muito. Quando eu mudei, ela também mudou, ou ele também mudou, e o casamento fica uma bênção. Queridos, a gente precisa entender isso e colocar essas coisas em prática. Buscar a Deus. Eu talvez falei muito aqui, mas a essência de tudo isso é: comprometa-se com Deus, de ter uma vida de oração. Talvez você diga: Omar, eu não tenho 1 hora para estar orando. Não faz mal, não é questão do tempo. Começa com 5 minutos. Depois a oração fica tão prazerosa que você não consegue mais ficar só 5 minutos, você quer mais. Leia a palavra de Deus, peça a Ele sabedoria. Pai, fala comigo nessa palavra, escolhe um livro, começa a ler aquele livro e peça ao Senhor
que Ele te abençoe, que Ele abra teu entendimento, e Ele vai abrir teu entendimento, e Ele vai te capacitar. E como eu falei aqui, existe um ministério pastoral para te ajudar se você precisa. Mas não se acomode com a vida que você está, com a vida que você tem levado, porque Deus quer fazer grandes coisas, mas Deus vai usar vasos limpos por Ele, mas Ele quer ver em mim e em você esse desejo de buscar a presença dEle e de ser cheio da graça e do poder dEle. Se você deseja, eu não quero obrigar ninguém a isso, porque isso é muito pessoal. Se você deseja, presta atenção nisso, e só levante se realmente você quer fazer isso. Não quero que ninguém levante porque o vizinho do lado levantou. Se você deseja ter um compromisso com Deus, de este ano, você mudar essas coisas na sua vida, você vai falar: Deus, eu tenho tempo sim, porque se eu tenho tempo para rede social, eu tenho que ter tempo para buscar a tua presença. Se você deseja fazer isso, se você deseja mudar isso na sua vida, eu quero que você fique em pé. Não precisa vir aqui na frente, mas que você fique em pé. Mas pensa bem, é um compromisso com Deus, não é comigo não. Não é com o pastor Marcelo. É com Deus, é você diante de Deus. Você vai falar: Senhor, eu estou em pé, porque eu quero ter um compromisso contigo. Eu quero orar mais. Eu quero ler a tua palavra. E quero que o Senhor me ajude a pôr em prática a tua palavra. Se é isso que você quer, eu vou orar por você. Eu tenho certeza, queridos, se você se levantou, é um compromisso que você está fazendo com Deus. Deus vai honrar esse compromisso. Pode acontecer dificuldades nos primeiros dias, sono, desânimo. Pode acontecer isso. O inimigo das nossas almas trabalha. E muitas vezes Deus permite para ver o nosso posicionamento. Mas Ele só pode ir até onde Deus permite. Eu quero orar por você. Pai, aqui estão estes homens e mulheres que diante da Tua presença se levantaram, Pai, porque eles querem ter um compromisso maior contigo. Eles desejam, Senhor, estar mais próximos de Ti, viver, Senhor, ainda mais na Tua presença santa. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu te peço que a Tua mão de poder e graça venha sobre eles, dando sobre cada um deles a força que eles necessitam para honrar o compromisso que estão fazendo contigo, Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor coloque desejo no coração deles, desejo ardente por buscar a Tua face, Senhor. Que quando eles abrirem a Tua palavra, o Teu Espírito derrame sobre eles da Tua unção, trazendo uma unção de entendimento da Tua palavra. E que o Senhor dê forças a eles, Pai, para que eles saibam praticar a Tua palavra. Que não sejam apenas leitores, Senhor, da Tua palavra, Senhor, mas que sejam praticantes da Tua palavra. Que o Senhor fortaleça, Senhor, essas vidas. Que o Senhor os alicerce na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Que a Tua bênção e a graça seja sobre eles. Que o Teu Espírito os conduza. Que o Senhor os livre do mal. E que o Senhor derrame sobre eles da Tua unção. Derrama sobre eles fome e sede da Tua palavra, Pai. Que eles sejam homens e mulheres cheios da Tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, todo o encantamento das redes sociais nós quebramos, Senhor, e declaramos caído por terra, em nome de Jesus. Levanta esse povo, Pai, para um novo tempo. Levanta esse povo, Senhor, para algo novo que o Senhor vai fazer este ano. Levanta, Senhor, dá visões, Senhor. Derrama do Teu Espírito, dada a Tua unção, meu Deus. Derrama, Senhor amado, da Sua unção sobre eles. Derrama Teus dons espirituais sobre eles, Senhor, quebrando toda a maldição, Pai, quebrando tudo aquilo que os prendia, Senhor, toda a corrente que os prendia, Senhor amado, a coisas mundanas seja quebrada na vida deles, em nome de Jesus. E que eles hoje, Senhor, saiam daqui
cheios da tua presença e com sede e fome da tua palavra. Que eles, Senhor amado, sejam insaciáveis na busca da tua palavra. Que sejam, Senhor, como a corça que busca incessantemente por águas correntes para salvar a sua vida. Que assim seja com eles, Pai. A busca da tua presença, Senhor amado, seja algo grande, algo grandioso na vida de cada um deles, Pai. E assim, Senhor, que eles sejam abençoados por Ti, cheios da Tua presença, cheios da Tua virtude, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para a vida deles neste ano, Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam abençoados, 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 Pai, no nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Deus abençoe.